Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino fundamental. Eu sou o professor Yuri Kesley e o tema de hoje é forças intermoleculares. Lembrando que essa aula é muito importante para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental e, além disso, ela também tem tradução ao vivo em Libras com a intérprete Vanessa. Para entendermos um pouco mais sobre a matéria, é importante entender as interações que os seus constituintes conseguem fazer, ou seja, as ligações químicas que essa matéria faz, como também algumas outras interações presentes dentro dessa matéria. Para entender um pouco mais sobre essa matéria, nós vamos falar das forças intermoleculares. Entender as forças intermoleculares vai ser muito importante também para entender os estados físicos das substâncias. Nós veremos que, por exemplo, vamos ver a mudança de estado físico da água, ou a interação entre a água e o detergente, ou ainda, por que uma lagartixa consegue subir a parede. Isso tudo pode ser explicado pelas interações intermoleculares. Então veja, mesmo que todos esses fenômenos sejam diferentes, eles têm como ponto em comum essa possível explicação pelo conhecimento científico. Vamos lá. Existem dois grandes grupos de interações entre as substâncias: as interações intramoleculares e as interações intermoleculares. Mas, professor, qual que é a diferença entre essas interações? Muito fácil. Veja só, as interações intramoleculares vão ser aquelas que caracterizam o tipo de substância e as interações intermoleculares serão aquelas que vão estabelecer entre as moléculas, ou seja, intra, mais ou menos dentro, e inter, entre essas moléculas. Lembrando que para pensar sobre o comportamento das moléculas, nós estamos considerando os modelos atômicos que nós vimos na última aula. Vamos lá. Essas interações intermoleculares são as responsáveis por estabelecerem proximidades entre as moléculas. Ou seja, dentro de um mesmo composto, de uma mesma substância, em estado sólido e líquido, o que garante a proximidade entre as moléculas do mesmo material são as interações intermoleculares. Vamos ver um exemplo de como isso se manifesta. Olha só, aqui na imagem nós temos representações de substâncias em estado sólido, líquido e gasoso. Veremos agora qual a diferença entre a organização dos átomos e a sua proximidade em relação a cada tipo ou a cada estado físico da substância em questão. No estado sólido, nós percebemos que os átomos estão muito próximos entre si. No estado líquido, eu consigo perceber uma distância intermediária. E no estado gasoso, essas moléculas, esses átomos, estão distantes entre si. Assim, no estado líquido e no estado sólido, eu tenho essas interações intermoleculares acontecendo. Por isso que a substância em questão não ocupa todo o recipiente em que ela está, como no caso de água líquida ou o próprio gelo. Entretanto, no caso do estado gasoso, as moléculas ocupam todo o espaço do recipiente, já que eu não tenho forças que garantem que elas fiquem próximas umas das outras. Vale lembrar que na mudança de estado físico, eu não tenho alteração da composição daquela substância. Eu tenho uma reorganização daquelas moléculas conforme a sua proximidade. E esses tipos de interações intermoleculares, nós veremos agora um exemplo específico, que é a interação do tipo dipolo-dipolo. Professor, mas o que é um dipolo? Olha, um conceito muito importante para entender as interações entre as moléculas é o conceito de polaridade. Calma aí, não vai embora não. Olha só, polaridade é uma propriedade presente em algumas moléculas. De forma que, se a molécula é polar, significa que ela tem de um lado um polo positivo e de outro um polo negativo. Isso significa também que existem as moléculas apolares, ou seja, a distribuição eletrônica é igual, de modo que eu não consigo perceber a existência de um polo.
Tranquilo essa diferenciação? Agora a gente vai voltar então para compreender a interação de polo. Essa interação acontece entre moléculas polares, portanto, moléculas que têm polos positivos e polos negativos. Vamos lá. As interações de polo ou interações entre dipolos permanentes são forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares. Quanto maior a polaridade de uma molécula, mais intensas as interações de polo na substância e mais intensas também a atração que aquela substância faz. Olha só, se eu tenho uma diferença muito grande entre o polo negativo e o polo positivo, eu tenho uma grande diferença de polaridade, portanto, essa molécula é muito polar. Agora, se a diferença for menor, significa que ela é menos polar e por aí vai. Um termo melhor para explicar isso é a ideia de eletronegatividade, ou seja, muito mais nuvens de elétrons significa que é eletronegativa. Vamos para o exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de interação de polo. O que significa essa ligação? Essa ligação de polo acontece entre duas substâncias polares. Podem ser do mesmo composto. Aqui eu tenho uma representação do HCl, que é um átomo de hidrogênio ligado com um átomo de cloro. Entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro da mesma molécula, eu tenho uma ligação intramolecular. E do outro lado, a mesma coisa. Por elas terem polaridades diferentes, eu consigo perceber então que são duas moléculas polares. Nesse tipo de ligação de polo, o lado negativo interage com o lado positivo de outra molécula, por uma ligação intermolecular. Olha só, aqui na nossa imagem, o Cl tem carga negativa, parcial negativa. E do outro lado, o hidrogênio tem carga parcial positiva. Negativo de um lado, positivo de outro, eu tenho uma interação intermolecular. Por se tratarem de duas moléculas polares, portanto, é uma ligação de polo. Fácil, né? Olha que interessante aqui na nossa imagem. Nós vemos que uma mesma molécula estabelece várias interações. Assim, eu consigo uma rede de interações intermoleculares entre essas moléculas. Fácil, né? Um caso específico dessas ligações é o que a gente vai ver agora, que são as ligações de hidrogênio, que são interações que acontecem entre dipolos permanentes também. A sua diferença é que aqui eu vou ter um átomo de hidrogênio interagindo com fósforo, oxigênio e nitrogênio, que seria o FON. Olha a diferença aqui, ó. Essa propriedade vai explicar, por exemplo, a alta tensão superficial que eu consigo perceber na água em seu estado líquido. Vamos ver um exemplo que explica um pouco melhor essa ligação de hidrogênio. Olha só, essa ligação de hidrogênio está representada aqui pelas linhas pontilhadas. Eu tenho o hidrogênio de uma molécula interagindo com o oxigênio de outra e vice-versa. Perceba que eu consigo ter várias interações intermoleculares na presença de água. Como a diferença entre a eletronegatividade do hidrogênio e a do oxigênio é muito alta, essas moléculas são muito polares. Portanto, elas estabelecem uma força muito grande quando em comparação com as outras interações intermoleculares. E, inclusive, explica para a gente aqui a questão da tensão superficial. Essa força é suficiente para criar uma fina película de água, já que aqui as outras moléculas de água interagem com as moléculas da sua superfície, o que não acontece com as moléculas do ar. Assim, é criada uma pequena película que, inclusive, tem força para sustentar alguns insetos durante a sua vida. Enfim, o último caso que nós veremos hoje é em relação às interações entre moléculas apolares. O que significa? A nuvem eletrônica está mais ou menos igual ali em relação aos dois átomos participantes ou aos outros átomos participantes. Portanto, eu não consigo perceber uma polaridade. Tranquilo? Vamos lá. As atrações que ocorrem entre moléculas apolares são denominadas de interações dipolo induzido,
ou forças de London. Esse nome London é referente ao cientista responsável por essa formulação teórica. Olha só, antes eu tinha dipolo permanente, aqui eu tenho dipolo induzido. O que significa dipolo induzido? As moléculas que estabelecem esse tipo de interação não são naturalmente polares, o que significa, portanto, que elas não têm uma diferença significativa de eletronegatividade. Entretanto, na interação com as moléculas da mesma natureza, eu tenho uma polaridade instantânea ou uma polaridade induzida, que permite uma pequena interação entre essas moléculas. Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho duas moléculas apolares, uma molécula apolar, outra molécula apolar. Próximas umas das outras, elas acabam induzindo uma polaridade momentânea, ou melhor, uma polaridade instantânea. Perceba, então elas não eram polares, assim que tiverem um contato entre si, eu consigo uma transformação parcial momentânea, de forma que eu tenho um dipolo instantâneo. Dipolo instantâneo interage com outro dipolo instantâneo. Assim eu tenho a ligação ou a interação do tipo dipolo induzido. Tranquilo? Da mesma forma, positivo, negativo. Bem fácil isso, né? Essa ligação é muito importante para a gente entender outros fenômenos. Inclusive, é possível perceber que essa interação acontece entre moléculas apolares e moléculas polares. Além disso, esse tipo de interação explica para a gente por que a lagartixa, por exemplo, consegue subir na parede. Porque algumas das substâncias presentes ou dos átomos presentes em suas patas interagem de maneira de polo induzido ou apolar ou polar, e isso faz com que ela consiga se prender na parede com facilidade. Tranquilo? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Muito obrigado! Fiquem ligados! Amanhã teremos aula para os estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais. Não esqueçam, essas aulas são transmitidas também pela RBC-FM, que é a 90.1, e a Rádio Brasil Central, que é a AM 1270. Forte abraço para vocês! Até a próxima! Se cuidem e fiquem em casa. Até mais!